Olá, meus irmãos, sejamos todos muito bem-vindos ao nosso momento de estudo da doutrina espírita para começar o dia de hoje. E a partir de hoje, o nosso objetivo é estudarmos o livro dos Espíritos, questão a questão. Nós vamos iniciar então pedindo auxílio ao espírito de Miramês, pela psicografia de João Nunes Maia, que comenta na coleção Filosofia Espírita todas as questões de O Livro dos Espíritos. Miramês começa destacando o interesse de Kardec por Deus. A pergunta número 1 realmente já mostra que a razão de tudo é Deus. Kardec pergunta: que é Deus? Repara que o pronome utilizado, esse pronome interrogativo, ele não é uma escolha qualquer. Ele não pergunta quem é Deus para não personificá-lo, para não induzir a uma resposta. Ele deixa o mais neutro possível. E os espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Quando a gente vai na internet e busca o conceito de inteligência, aparece assim que inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Ou seja, faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. Esse conceito se aplica à inteligência das pessoas, das criaturas, dos humanos. Mas a inteligência suprema que coloca os espíritos aqui vai nos mostrar que está muito além do nosso conhecimento, do nosso grau comparativo. Então, Deus, tem o conhecimento supremo, a compreensão suprema, o raciocínio supremo, o pensamento supremo e a capacidade de interpretação suprema. Não há comparação com ele. E depois os espíritos falam assim, que ele é a causa primária de todas as coisas. Então tudo se origina em Deus. Tudo é obra de Deus. Não existe nada antes dele, não existe ser nenhum igual a ele e nele tudo se origina. Claro que as pessoas, nós humanos, temos uma participação co-criativa que Deus nos possibilita. Mas é cooperativa. A gente coopera com Deus, não porque Ele precise, mas porque Ele nos dá essa possibilidade como chave de progresso. Então esse interesse de Kardec é muito marcante, já na primeira questão. Depois, Miramês vai nos fazer refletir algumas coisas envolvendo esse conceito de Deus que o Espírito de Verdade traz. Fala assim que não poderemos nos sentir seguros onde quer que estejamos sem pelo menos alimentar a ideia de uma fonte criadora e imortal. E esse realmente é um pensamento que permeia todas as nossas culturas, as religiões, os pensamentos. Nós precisamos nos sentir seguros, buscamos um porto seguro, aconchego. Nós temos anseio por sermos compreendidos e amados. E tudo isso nos leva a Deus. E o interessante é nós pensarmos que o levar a Deus essas questões é uma ideia que a gente já nasce com ela. Você pode até duvidar, mas algo no seu íntimo fala da realidade de Deus. E aí Miramês vai falando que estudar sobre o Senhor nos dá um ambiente de fé que corresponde na sua afeição mais pura à vontade de viver. E isso é muito interessante em tempos de crise, como nós vivemos agora. Crise emocional, crise moral. Por quê? Porque, às vezes, o que está nos faltando, para a gente que é espírita então, e tem essa vasta literatura espírita extremamente consoladora,
Está faltando nós pararmos de pedir resolução pronta para os nossos conflitos interiores, para os espíritos, e termos a coragem de aceitar que as nossas dificuldades são responsabilidades nossas, sentarmos e nos debruçar sobre a literatura espírita no esforço e no trabalho individual de buscar resolução para os nossos conflitos. E quando a gente para observar o nosso íntimo, Miramês fala assim que o Deus que procuramos fora de nós está igualmente no centro da nossa existência, porque Ele está em tudo e nada vive sem a sua benfeitora presença. É quase um convite, por sinal muito profundo de Miramês, para olharmos para dentro de nós mesmos. Às vezes percebemos a ação de Deus no pássaro que canta e ali nos chama a atenção, na flor bonita que exala seu perfume, na pessoa virtuosa ao exercer a caridade, mas não percebemos a ação de Deus em nós. Mas nós temos essa centelha divina porque nós somos criados por Ele. Nos desenvolvemos regidos pela sua lei, alavancadas pelo livre-arbítrio, do nosso exercício, mas tudo regido por Ele, porque Ele é a causa primária de todas as coisas. Então, a gente precisa também de fazer esse esforço de acolher a si mesmo, as suas imperfeições e mesmo assim achar a luz de Deus que habita em nós. E perceber que muitas vezes agimos e somos presença de Deus na vida do outro. Às vezes quando a gente acolhe o outro, a gente está agindo em nome de Deus. Quando a gente ama o outro, a gente está amando em nome de Deus. Quando a gente faz o bem ao outro, a gente está fazendo o bem em nome de Deus. E o contrário, quando eu faço mal ao outro, eu estou tolhindo a centelha divina que há em mim. E quero ser o Deus da própria vida. E é aí que há o erro, porque a nossa inteligência não é suprema e nós não somos causa primária de todas as coisas. De todas, não. Isso só a Deus compete. Outra coisa que nos incomoda nesse relacionamento ou no pensar em Deus é a questão de nos sentirmos injustiçados. E Miramês fala assim que não existe injustiça em campo algum da vida, pois cada espírito ou coisa se move no ambiente que a sua evolução comporta. Daí resulta o porquê de devermos dar graças por tudo que nos é colocado no caminho. Quando nós percebemos que a responsabilidade de cada situação de nossa vida é fruto do exercício do livre-arbítrio que desempenhamos a cada momento, paramos de colocar culpa em Deus pelas graças ou desgraças que nos acomete e passamos a colocar a nossa vida nas nossas mãos, na condução dessa oportunidade. Então, não existe injustiça nesse caso. Existe muitas vezes a injustiça quando a gente fala das pessoas que são injustas com os outros. E aí, nesse sentido, sim, mas não vai existir injustiçado. Porque se a lei de Deus é igual para todo mundo, não favorece ninguém, aquilo que você sofre hoje, se você não encontra as razões no hoje e nessa atual existência, e acredite, a maior parte dos nossos males estão nessa atual existência que ainda não sabemos usufruir, mas se nós não encontramos no hoje, com certeza nas encarnações pretéritas. Caso contrário, as leis de Deus seriam falhas, e Deus seria imperfeito, e não seria Deus por isso. Em Deus há a reunião de todas as virtudes de forma extrema. Não há imperfeição nele. E Miramês continua falando, e aí desse esforço individual. E acredito que é o grande coração dessa mensagem, que fala assim: é justo, entretanto, que nos lembremos do esforço individual e mesmo coletivo, de sempre melhorar, como sendo a nossa parte para alcançarmos o melhor.
Então, nos esforcemos para melhorarmos no grau evolutivo do nosso espírito, que está em ambiente de sintonia com aquilo que temos. Então, se o mundo está em guerra, porque tem guerra ainda dentro de nós, tem conflitos interiores. Se no mundo ainda existe rancores, é porque eu ainda tenho alguns rancores em mim para ser trabalhados, porque a gente está num mundo em que a nossa sintonia coincide, a nossa sintonia bate. E depois, Miramês vai fazer uma proposta maravilhosa, que é estudarmos a harmonia do universo. Olha como que ele fala. Estudemos a harmonia do universo, meditemos sobre ela, pedindo ao Mestre que nos ajude a compreender esse equilíbrio divino. Porque se entrarmos em plena ressonância com a criação, sanar-se-ão todos os problemas, serão desfeitas todas as dificuldades, e todos os infortúnios cessarão. Somente depois disso, pelas vias da sensibilidade e pelo porte espiritual que escolhemos para viver, é que teremos a resposta mais exata sobre o que é Deus. A gente vê que o mundo ele tem um equilíbrio. A natureza tem um equilíbrio. O que Miramês está nos convidando aqui é pedirmos a Deus a capacidade de entendermos esse equilíbrio e nos colocarmos em ressonância a Ele, para que esses nossos conflitos interiores passem, para que os conflitos no mundo passem, porque aí a gente vai se sentir parte integrante dessa criação que está em harmonia, e venceremos tudo aquilo que seja obstáculo a ela. Mas para isso a gente tem que tirar um tempo para a oração, para a meditação, para a revisão da própria vida, o que para nós também é desafiador numa sociedade que a gente não tem tempo para nada, que a gente vive correndo, que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não é assim que a gente vai conseguir entrar em harmonia. A gente primeiro precisa de entrar em harmonia com a gente mesmo, com o outro, com o universo, com Deus. É passo a passo. A gente tem que começar. Não é fácil, mas é um desafio que sempre vale a pena. E, por fim, Miramês nos convida assim: conhecer e amar são duas metas que não poderemos esquecer em todos os nossos caminhos. Porque só assim, nós vamos então conseguir, pela capacidade do amor, pelo exercício do conhecimento, é que nós vamos conseguir entrar um pouquinho melhor em graus evolutivos superiores de espírito, entendermos um pouquinho mais de Deus, entrarmos em mais sintonia com Ele, até que chegue o dia que, assim como Jesus, nós poderemos falar que nós e o Pai somos apenas um. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe e que tenhamos todos nós um bom dia.